Vamos falar sobre a vida de Francisco Lorenz, nome completo Francisco Valdomiro Lorenz, e vamos dar início falando desde um pouco da sua vida como pessoa normal, como cidadão. Ele não nasceu no Brasil, mas ficou brasileiro, né? Passou a cidadania aqui no Brasil e depois também, nesse meio tempo aí, a gente também fala sobre a sua atuação no meio espírita, já que ele foi um grande médium de desdobramento, médium de cura. Francisco Lorenz nasceu no ano 1872, no final do século, então, 19, e exatamente no dia 24 de dezembro, no dia de Natal, nasceu Francisco Lorenz, de uma família grande também, e ele era de uma família da Boêmia, a Boêmia que depois se transformou na República Tcheca, né, na Tchecoslováquia, que está aqui localizada. Aqui o grande Império Austríaco, nesta época, o Império Austríaco predominou com grande potência. E ali nasceu e viveu a sua infância na Boêmia. Aos 5 anos de idade, ele começou a estudar e já despertava como um garoto prodígio, uma pessoa que tinha uma capacidade bem interessante, gostava de estudar, e os seus pais queriam que ele estudasse para padre, e ele foi colocado no seminário da Boêmia. Aos 15 anos, ele se interessou pela língua internacional, que é a chamada Esperanto, Lingvo Esperanto, né? Língua internacia, e participou da fundação da Associação Universal Esperanto, e em 1890 publicou o primeiro manual de Esperanto para os tchecos. Aqui eu quero fazer uma homenagem ao meu primeiro professor, aqui, que vocês estão vendo, o senhor Oscar Correia. Ele faleceu, desencarnou com 98 anos de idade, e eu tive a feliz oportunidade de conhecê-lo aqui em Pirassununga, no centro espírita, né? E depois nós nos tornamos grandes amigos, e todo fim de semana a gente saía para ir almoçar junto. E ele já chegava e dizia para mim: aonde nós vamos almoçar nesse fim de semana? E a conta é por minha conta. Ele falava. Esperanto é uma língua internacional, até eu abri um parênteses aqui para vocês, eu acho que muitos conhecem sobre a língua internacional chamada Esperanto. Ela foi feita pelo Zamenhof. Ele era polonês, e como na Polônia falava mais de 4 idiomas e era uma confusão tremenda, ele fez a língua, ele criou a língua, né? E a língua Esperanto é uma coisa interessante pela sua simplicidade. Você estudando por mais de 6, 7, 8 meses por aí, se dedicando a Esperanto, você já consegue falar. Existem apenas 16 regras que você deve seguir para aprender o Esperanto. Uma coisa só para a gente ter uma visão geral: os verbos não têm conjugação, tá? Então, você usa o radical e, de acordo com a terminação, você coloca o verbo no presente, no passado e no futuro. Se você pegar o radical, o prefixo chamado labori significa trabalhar. Então, quando termina com i, o verbo está no infinitivo. Se você pegar laboro e colocar a terminação, o final as, então ele vai para o presente. Mi laboras significa que eu trabalho, já está no presente. Você trabalha é vi laboras. E nós trabalhamos, né? Quando tem toda essa conjugação do português. Ni laboras, quer dizer, nós trabalhamos, sempre termina com a. Se colocar a terminação is, então ela vai para o passado. Mi labores, eu trabalhei. Vi labores, ele trabalhou, você trabalhou. Ele é li labores. E se por o es, fica laboros. Mi laboros, eu trabalho, eu vou trabalhar, ou eu trabalharei, né? Porque vai para o futuro. Vejam como é bem simples a regra aí se torna bem fácil. Então, está aí um estímulo para quem quiser
estudar um pouco o Esperanto, que é uma língua muito interessante também. E é interessante porque ela não tem pátria, né? Toda a língua tem uma origem e tem uma pátria. Então, o inglês, tanto o britânico como os americanos, então leva toda uma cultura, mas o Esperanto não tem pátria, ela foi feita. Simplesmente qualquer um pode estudar, desenvolver Esperanto no mundo todo. Mas vamos continuar abrindo só esse parênteses do Esperanto, porque este Esperanto Sem Mestre é um grande livro do Francisco Lorenz, ele é bem prático e didático para estudar, e ele fez outras ações também. Fred, quer comentar? Pode comentar. Só para não perder o fio da meada do Esperanto, Raul, aí, ó. Obras póstumas. Obras póstumas. Post-morta e Vercoi. E Os Mensageiros. Os dois em Esperanto. Isso. Então tem obras em Esperanto aí. Nós temos várias obras em Esperanto. Existem esperantistas espíritas, associações, há uma integração do Esperanto no mundo todo, né, tentando transformar a língua, né? Hoje nós temos o Google aí fazendo traduções, mas o Esperanto acaba, até no CNPq, viu, Fred, no CNPq existe o Esperanto para você colocar lá quando você põe no seu currículo quais são as línguas que você fala, dá uma olhada lá que você vai ter Esperanto também para a gente colocar, né? Então, é realmente uma língua interessantíssima e bem fácil de aprender. Em 1893, aconteceu um fato interessante. O Francisco Lorenz estava numa grande conferência no hotel na Boêmia. E ali ele estava fazendo a conferência, já em 83, ele devia estar com 21 anos, mais ou menos, e chegou um amigo dele e o chamou da conferência e falou no seu ouvido: "Ô Francisco, o problema é o seguinte, você tem que ir embora desse país agora. Acontece que a polícia, né, o governo está atrás de você, eles foram na sua biblioteca, já levaram vários livros, documentos, e eles estão atrás de você a qualquer momento para te prender. Não dá para você nem ir para sua casa." E ele pegou e falou assim: "Olha, aqui você tem um livro, que é um livro de um folhetim, alguma coisa assim, sobre a gramática portuguesa. Ele te deu, estou dando aqui também um dicionário de português, devia ser um dicionário da língua lá da Boêmia, né, em português, e também um outro livro, algum livro também sobre gramática portuguesa, passou um pouco de dinheiro brasileiro e um passaporte. E o passaporte de uma pessoa que ele iria substituir, porque uma família estava viajando para o Brasil e devido às condições políticas lá da Boêmia, do Império, eles estavam migrando, fugindo, né, do país, mas essa família tinha um filho da mesma idade dele que não quis ir, não quis abandonar, não quis migrar. E ele pegou o nome desse indivíduo, o passaporte, pegou um passaporte dele, para ele apenas poder viajar, e naquele mesmo instante ele agradeceu, sem saber o porquê, porque é lógico que ele tinha suas tendências ali, alguma coisa não voltada mais para a liberdade, né, contra alguns problemas políticos, e o que aconteceu é que ele saiu na mesma hora, viajou para Lisboa, e de Lisboa ele pegou um navio chamado Argentina e veio para o Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, e os poloneses, em 1891, nós tivemos uma grande leva de imigrantes poloneses, evidente que isso foi depois, porque foi em 1893 que ele estava lá ainda na Polônia, mas só para relatar que nós tivemos um grande grupo de imigrantes da Polônia, 1.500 pessoas, e cerca de 2.000 de vários territórios daquela região todas, né, que migraram para o Brasil, territórios poloneses, sob dominação russa, e outros mais de 100 alemães. E hoje a gente sabe que vários alemães estão também sul, né? Eu acho que Santa Catarina, e tem a grande festa, o Oktoberfest lá da Santa Catarina, então trazendo a colonização alemã naquela região. Aí
Francisco chega ao Brasil com cerca de 21 anos de idade e, devido a um problema político no Brasil também, que estava em guerra com Floriano Peixoto, ele migrou, ele ia para Porto Alegre, mas ele foi para Minas Gerais. E lá ele trabalhou nas minas em Mariana, trabalhou também em São João del Rei, e até o final de 1893. Em 1894, ele foi para Porto Alegre e lá ele começou a trabalhar. Mas ele já tinha um grande conhecimento de línguas e tem toda uma história por isso, mas depois ele acabou indo para São Feliciano, ou Dom Feliciano, uma cidade que fica a cerca de 175 quilômetros ao sul de Porto Alegre. Em 2015, fiz uma pesquisa aí, né? Em 2015 tinha cerca de 15 mil habitantes, e sendo 23% na zona urbana, 77% na zona rural. Então, é uma pequena cidade, que bem pequenininha mesmo, né? Agora já bem maior, né? Mas na época era uma colônia mesmo, chamada colônia. Francisco, então, recebeu um lote de terras, fundou uma escola, uma pequena escola. Ele gostava de ser educador e caminhava cerca de 6 quilômetros todos os dias a pé para trabalhar na escola e levar essa escola para crianças. Em 1895, casou-se com a Ida Kraszewski. Esta Ida, nós já falamos naquele livro, vocês devem ter lembrado, no livro de Ivan Stevenson, sobre os 20 casos de reencarnação. Vocês estão lembrados quando eu citei 2 casos que aconteceram de reencarnações, né, de sugestão de reencarnação, e 2 casos foram relatados com a filha desse casal, a Marta e o Paulo, e a filha dela, da Ida, chamada Ida. Então, ela também teve lá um processo de reconhecimento, de lembrança de vidas passadas. Bom, ele tinha apenas 22 anos e ela com 17 anos. Então, um período bastante triste, difícil, caminhava todo dia, aquela situação completamente complicada, né? Naquela pobreza total. E ele plantava milho, também feijão, batata, para a sua sobrevivência, para poder manter-se. E naquele local ele tinha uma pequena terra que foi recebida do próprio governo, e um vizinho ateou fogo lá na propriedade dele ali, e esse fogo se esparramou, pegou toda a lavoura dele e destruiu toda a lavoura. Então eles veio também logo em seguida uma grande seca no Rio Grande do Sul. Nessa época eles passaram fome. Nasceu o primeiro filho, mas esse filho morreu de inanição porque ao secar o leite materno da mãe, né, ela não pôde amamentar, e eles passando dificuldades de pobreza, o filho acabou morrendo. Então a gente já observa uma vida difícil numa região pobre. Francisco, depois, em 1918, aconteceu um caso interessante. Teve um surto de gripe espanhola. Vocês devem também lembrar, né? Na literatura, uma gripe espanhola foi muito, muito difícil no mundo todo e no Brasil, atacou muitas pessoas. E nesse ano também foi o ano que finalizou a Grande Guerra Mundial, e como não havia médico naquele local, ele recebeu a licença para atuar como clínico homeopata em 1912, né? E em 18, com a gripe espanhola atacando e matando muitas pessoas, ele tratou de 502 pacientes, e é interessante que ele não teve medo, ele trabalhou junto até com a sua própria família, né, com a esposa, e atendeu aos 502 pacientes, e nenhum teve problema, e todos ficaram doentes, todos tiveram gripe, mas ele nem pegou a gripe espanhola, né? É uma coisa interessante como o plano espiritual atua sobre determinadas pessoas, já aquilo que nós vimos bastante, né? A influência do mundo espiritual no mundo material.
atuando porque haveria necessidade, e ele não atingiu, não pegou a gripe. Bom, mas seguindo em frente, mostrando essa vida de dificuldades, não vamos ter tempo para falar, tem tantos detalhes sobre a vida desse homem, com muitos filhos também que ele criou, junto com a sua esposa, depois ela faleceu, e ele casou pela segunda vez, mas em fevereiro de 1929, aconteceu um caso interessante, que o governador do Rio Grande do Sul, na época, Getúlio Vargas, e depois veio a se tornar presidente do Brasil, né? Vocês sabem, virou um ditador também do Brasil, mas Getúlio Vargas promoveu ele queria melhorar o ensino fundamental, o ensino público das escolas públicas do Rio Grande do Sul, e ele propôs fazer uma triagem de professores para que eles possam seguir, né, aqueles que teriam condições de seguir no magistério e dar aulas, etc. Então, ele propôs fazer uma triagem de todos os professores do Rio Grande do Sul. E Lawrence foi convocado, porque ele era professor primário, ele era de uma escola, né? E ele foi convocado em fevereiro de 1929, e como estava por ordem alfabética, chegou a vez, a letra F, e foi chamado às 14 horas. Isso foi na Biblioteca Pública de Porto Alegre. E a banca era presidida pelo Dr. Maurício Cardoso. O Dr. Maurício Cardoso era um poliglota, falava 7 línguas. Além disso, todos os membros da banca eram especialistas, ou matemática, português, em vários, geografia, etc. Cada um tendo uma participação. Ali era uma prova oral. As pessoas conversavam e aí eles davam um parecer final sobre o professor, sobre a suposição do professor. Bem, Francisco passou pelo corredor e, ao passar pelo corredor, ele estava com um terno branco, uma botina preta, um terno meio pequeno, né? Uma coisa, vamos dizer, aquele meio amassado, coisa assim, um chapéu na mão, um chapéu de palha, tirou e desceu. Passou no corredor. Aí as professoras, os professores já da cidade, da capital, de Porto Alegre, começaram a dar risada, risinhos e debochando. Falou, esse coitado, né? Estava pensando, esse coitado já deve ser eliminado logo no começo. Bom, e aí ele chegou, apresentou o seu nome e fez a prova de matemática com um doutor especialista em matemática, e ele não só falou sobre todas as perguntas, como respondeu a origem dos algarismos, falando excelente prova, e foi colocado como um nível excelente. Passou a prova de português, ele respondeu as questões e analisando, inclusive, as palavras no seu sentido lógica, na palavra, tanto na forma lógica como lexicalmente, e foi também aprovado com um alto nível, mostrando também, né? E aí perguntou se ele estuda as línguas, ele disse, né, para o doutor Maurício Cardoso, sim, eu estudo as línguas vivas e as mortas. E ele disse, bom, mas por que você estuda línguas mortas? Por que não estuda só as vivas? E ele disse, justamente porque as vivas são origem, né? Então, são originárias das línguas mortas. E ele falou, bom, então você conhece o francês. E como ele era poliglota, ele falou em francês, e o Francisco Loren respondeu fluentemente o francês. Aí, como ele falava 12 línguas, eles conversaram em todas as línguas, as 12 línguas. E Maurício Cardoso já ficou meio preocupado. Falou assim, mas um indivíduo desse, que mora em Dom Feliciano, numa cidadezinha tão pobre, né, falando fluentemente todas essas línguas, e perguntou a ele, você fala mais algumas outras línguas? Ele disse, bom, eu atualmente estudo e falo 52
línguas. E eles falaram, não é possível, nós não estamos diante de uma pessoa dessa. E ele disse o seguinte, falou assim, olha, aqui, e atualmente ainda ele respondeu, estou estudando as línguas dos maias, dos incas e dos ameríndios. E aí ele falou, olha, eu tenho um japonês que trabalha aqui no setor de higiene, aqui, né? Você falaria japonês com ele, então? Ele falou, perfeitamente, não há problema. E o doutor Maurício, então, mandou chamar o japonês que tinha vindo do Japão fazia pouco tempo e estava trabalhando lá no setor de higiene. E eles continuaram conversando, e nisso chegou o japonês. O japonês chegou, então eles começaram a conversar em japonês. E o seu Francisco simplesmente respondia e traçou ali um diálogo em japonês. E aí o doutor o Maurício não falava em japonês, perguntou, está tudo certo? Falou bem mesmo ou vocês estão enrolando a gente? Aí ele disse, não só, é impressionante porque eu venho de uma região do Japão que não é falado em Tóquio e outras regiões do Japão. A minha é originária da região chamada Yokohama. É uma região que poucas pessoas falam o meu idioma. E ele conversou fluentemente comigo sobre sobre a minha língua. Nisso, houve um certo tumulto, porque todo mundo pediu que o doutor Maurício falou o seguinte, meus senhores, eu gostaria que todo mundo ficasse em pé. E todo mundo se levantou, que estava assistindo essa avaliação. E ele disse o seguinte, o senhor Lawrence, ele saiu da mesa, ele era presidente da mesa, ele veio para o doutor Lawrence e disse o seguinte, o senhor Lawrence, o senhor, por favor, assuma o meu lugar. Esse lugar lhe compete, e não a mim. Né? E nisso o pessoal aplaudiu, todo mundo de pé, do longo tempo, e o Francisco Lawrence simplesmente disse para ele, Excelência, o senhor já terminou a minha avaliação? Se o senhor terminou a minha avaliação, eu gostaria de retornar as minhas crianças lá em Dom Feliciano. E ele simplesmente houve uma emoção muito grande e terminou a avaliação, mas aí não parou por isso, não parou por aí. O doutor Maurício, então, fez um relatório para o governador Getúlio Vargas. O governador, ao ler o relatório, conversou com ele, mandou chamá-lo, mandou buscá-lo lá em Dom Feliciano, porque ele já tinha voltado para Dom Feliciano, e ele mandou chamá-lo para ir ao palácio lá em Porto Alegre, para falar com o governador. E aí foi um carro buscá-lo, ele foi para Porto Alegre e o governador o recebeu. A hora que ele recebeu, foi ter a entrevista com o governador ofereceu um cargo no Ministério das Relações Internacionais para trabalhar juntos às pessoas que têm comércio exterior, né, do país. Imagine que depois ele se tornou presidente do Brasil, né? Ele poderia, inclusive, ter sido algo até do ministério, ou sei lá, né, algo bem superior. Mas Francisco Lawrence, com a sua humildade, disse o seguinte para ele, da mesma forma que ele falou com o Maurício, ele falou, olha, eu fico muito honrado com esse convite, eu entendo perfeitamente, mas eu gostaria mesmo de voltar lá para Dom Feliciano, na minha escola, e continuar ensinando as crianças que precisam de mim, elas gostam de mim, e a família e toda a comunidade também, eu tenho trabalhado lá. Conclusão, ele recusou a oferta do emprego e voltou para Dom Feliciano. Bom, assim termina uma pequena passagem da vida dessa pessoa que a gente desconhece. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, que depois ele voltou para Dom Feliciano e continuou estudando com as dificuldades que tinha na época, biblioteca, coisa desse tipo, que a gente pode imaginar, né? Nós não temos lá, né, naquela época não existia o Google, não existia computador, não existia cursos online. Ele estudou sozinho.
e desencarnou em 1957. E ele desencarnou exatamente aos 84 anos de idade e falando nada mais, nada menos do que 102 línguas, tá? Fluentemente e conhecendo fluentemente. Hoje, a gente vê a sumidade que é uma pessoa dessa, porque para você falar uma língua sem ser a sua língua original, você tem que estudar muito, você tem que dedicar demais, e assim mesmo, talvez a sua fluência não seja tão eficiente quanto poderia ser, né? Porque sempre a gente vai ter a dificuldade da nossa língua original. Mas mostrando que o espírito é eterno, mostrando que o indivíduo não aprendeu sozinho dali, mostrando que a vida vem de longo tempo. Estas ideias, essa facilidade não é do seu próprio cérebro orgânico. Pode ter até alguma influência, mas a grande influência é de um espírito já estudado e trabalhado, e que vem de longo tempo trabalhando, né? Bom, aqui eu já falei com vocês, né, mais ou menos sobre isso. Aos 18 anos de idade, ele foi convocado já por uma sessão espírita lá na Boêmia. A sua vida como espírita. Como médium, hoje temos a satisfação da presença de um jovem. Sim, esse aqui é uma passagem muito interessante, que no centro espírita da Boêmia, um médium olhou para ele, que ele foi assistir, e disse o seguinte: hoje temos a satisfação da presença de um jovem incrédulo, mas que se transformará num verdadeiro mestre espiritual. Então vejam a ação do mundo espiritual acompanhando o Francisco Loren. Ele participou muito de sessão de desobsessão, lá em a região que ele trabalhava. Ele participou muito teve até desdobramento espiritual. Eu sei que estou avançando um pouco, mas eu gostaria de enfatizar também esse aspecto interessante da vida dele. Deu uma enchente muito grande no Rio Grande do Sul. Esta enchente alagou grande parte do Rio Grande do Sul. Eu não recordo agora em que ano foi, acho que 1920, pouco, por aí. E, aliás, teve agora, recentemente, né, as novas enchentes no Rio Grande do Sul. Mas aconteceu que um amigo lá, uma pessoa do Rio Grande do Sul, a sua esposa caiu numa febre violenta. E a mulher caiu numa febre e ficou muito doente, e de repente ela desmaiou e não acordava mais. Esse indivíduo, então, estava numa das casas alagadas. Todo em volta só tinha uma enchente, não tinha como ninguém chegar até lá, a não ser de barco, não tinha como. E ele não teve outro jeito, porque não tinha médico, não tinha como procurar para curar, pedir ajuda para a esposa, né? E não tinha, acho que nem telefone, nada na época. E ele, então, caiu em oração, começou a rezar, orou a noite inteira, no outro dia de manhã continuava a orar, e ao meio-dia continuou a orar. Orando. Quando chegou às 2h da tarde, ele fez nova oração e estava pedindo para ajuda para sua esposa, para Deus. De repente escutou 3 batidas na porta. Abriu a porta e entrou um senhor de alto, com aquele semblante, um bigode grande. Ele viu toda, né, normal a pessoa, e ele falou: eu vim ver a sua esposa que está doente. Ele falou: sim, ela está mesmo. E eu posso ir vê-la? Onde é que ela está? No quarto? E ele encaminhou o indivíduo para o quarto. Ele foi no quarto e falou: agora, se dá licença que eu vou fazer aqui um tratamento para ela. E ele fechou a porta e ficou esperando. O senhor tinha uns vidrinhos que parecia ser homeopatia e ficou lá com a esposa. De repente ele saiu e falou para o esposo, falou: ela vai dormir, ela está repousando agora,
ela vai acordar de noite e vai ter fome. Você faça uma boa sopa para ela, prepare-a, e também você precisa tomar alguma coisa que você não está bem. E tudo bem. Ele foi e falou, tá bom, eu farei isso. E foi lá ver a esposa. No que ele abriu a porta, viu a esposa, quando ele voltou não tinha mais ninguém na sala. Ele correu até para ver se tinha algum barco saindo, alguma coisa. Não achou ninguém. Passando um tempo, esse indivíduo estava caminhando numa praça lá em Porto Alegre e encontrou esse indivíduo que foi curar a sua esposa, e era o Francisco Lorde. E aí ele chegou e falou, sua esposa está bem? Sim, quando chegou de noite, ela teve fome, tomou a sopa, e hoje ela está completamente recuperada e curada. E depois ele ficou sabendo que era o Francisco Lores, mas nunca conseguiu compreender o que havia acontecido, como que esse senhor chegou lá, né? Então, isso foi feito como um processo de desdobramento espiritual, em que ele saiu, ele estava lá em Dom Feliciano, e atendeu a prece e foi lá curar. Atendeu a prece por quê? Porque a gente sabe que os espíritos devem ter dado a missão para que isso ocorresse, né? Então, além disso, tem vários casos bem-sucedidos de invocação espiritual desse mestre, o Francisco. Francisco, então, nos deixou um belo exemplo de vida, assim como muitas pessoas elevadas espiritualmente, as quais passaram pela Terra e não receberam o devido destaque. As características morais compreendem virtudes que vão sendo buriladas no dia a dia: amor, humildade, paciência, disciplina, respeito ao próximo, responsabilidade e, acima de tudo, o bem comum. Este é um exemplo de vida. Pessoas simples. Simples, por que quer dizer simples? Eu não sei mais responder o que é simples e o que é complexo. Eu só sei que tem pessoas que são extraordinárias, que deixam no coração da gente uma riqueza maior, que é a vontade de viver. É mostrar que todos nós podemos ser um ser, né, que possa ajudar na grande evolução da humanidade. Cada um tem o seu papel fundamental. A Sociedade Editora Espírita F.V. Lorenz tem a subida honra e alta alegria em apresentar ao público espírita e esperantista de nosso país um pequeno resumo da vida de seu ilustre patrono, Francisco Valdomiro Lorenz, para que todos possam concluir que só o esforço, o estudo sistemático e o fecundo labor levam o ser humano a realizações úteis a seu progresso espiritual e estimulantes a nossos irmãos de todas as religiões e sistemas de vida.